Se uma pessoa quebra o braço, o raio-x mostra aquela linha branca irregular na imagem, né? O médico simplesmente aponta e diz que ali está a fratura. Uhum. É binário, uma verdade absoluta e incontestável. Exato. E, de certa forma, ter esse nível de clareza é incrivelmente reconfortante. A gente adora coisas que podem ser vistas, categorizadas e, claro, chanceladas por um especialista. Com certeza. A gente busca essa solidez o tempo todo. Mas e quando entramos no reino das ideias? Como tirar um raio-x de uma crença, sabe? Como testar as grandes verdades da vida? Aí essa máquina maravilhosa para de funcionar e o cenário fica completamente nebuloso. Sem dúvida. Fica tudo muito abstrato. E é justamente para tentar dissipar essa neblina que vamos fazer esse mergulho de hoje. Nossa fonte é um documento histórico clássico conhecido como Leitura 48, Atitudes Budistas em relação às Escrituras Bramânicas. E o mais legal é que esse texto não traz aquele estereótipo do Buda, né? Isolado no topo de uma montanha, meditando numa bolha de silêncio. Não mesmo, pelo contrário. A gente vê uma figura totalmente imersa na sociedade. Ele está debatendo, concordando em alguns pontos cruciais e, o mais importante, batendo de frente com as maiores autoridades intelectuais da época dele. Bom, para quem nos acompanha hoje, a missão dessa nossa análise é extrair uma lição bem prática desse embate. Vamos desempacotar isso e ver como uma discussão que aconteceu há milênios acabou gerando um método quase científico, um método para separar a verdade genuína da tradição cega. E olha, o cenário descrito no texto daria um ótimo roteiro de filme. Nossa, total! Imagine uma grande sala, o Buda está sentado lá, trocando cortesias com clérigos muito experientes, que são os brahmanes seniores. Aquela formalidade toda, né? Exato. E bem no meio dessa assembleia de senhores veneráveis, tem um adolescente de 16 anos. Um garoto de 16 anos no meio das maiores autoridades. Isso, o nome dele é Kappadika. E a fonte deixa claro que ele é um mestre dos 3 Vedas. E vale fazer uma pausa aqui? Peraí, qual é o peso real disso para aquela época dominar os 3 Vedas aos 16 anos? É um peso colossal. Para começar, os Brahmanes eram a casta sacerdotal e intelectual mais alta daquela sociedade. E os Vedas são os textos fundacionais deles, os hinos mais sagrados e antigos. Uhum. E numa cultura de transmissão oral, dominar os Vedas não era tipo, eu li o livro. Significava que ele tinha memorizado milhares de versos com uma precisão simplesmente matemática. Nossa. Eles decoravam a métrica, a entonação. Eles recitavam os textos de trás para frente para garantir que nenhuma sílaba fosse corrompida com o passar dos séculos. Que loucura. Então, tipo, aos 16 anos, esse garoto Kappadika não era só inteligente. Ele tinha alcançado o Everest intelectual da cultura dele. Exatamente. O texto diz que ele dominava filologia, cosmologia, marcas de um grande homem. Ele era um gênio absoluto. Mas, basicamente, um gênio precoce cheio de si, né? Porque a cena descreve que enquanto os clérigos mais velhos tentam ter uma conversa civilizada e educada com o Buda, o Kappadika simplesmente não para de interromper. Ele fica atravessando a conversa o tempo todo. Pois é, ele fica cortando a fala de todo mundo, meio que jogando o conhecimento dele na roda, até que o Buda perde a paciência. Ele dá uma repreensão bem direta no garoto. Uma chamada de atenção daquelas. Sim, ele diz algo na linha de, olha, não interrompa enquanto os mais velhos estão conversando. Espere a sua vez. E a reação da sala a essa bronca é muito reveladora. Um dos brahmanes mais velhos, um homem chamado Kanki, sai imediatamente em defesa do adolescente. Sério? Ele defende o garoto que estava interrompendo? Sim, ele intervém na hora. Ele pede ao Buda para não repreender o Kappadika, argumentando que o jovem é extremamente erudito, sábio e que, apesar de ser adolescente, ele tem total capacidade e direito de participar daquele debate de igual para igual. Dá para imaginar o olhar do Buda nessa hora, né? Ele deve ter pensado, bom, se esses senhores super veneráveis respeitam tanto um garoto de 16 anos, é porque o menino realmente é uma potência. Com certeza, ele valida o intelecto do garoto. E o Kappadika percebe essa abertura, claro. É aí que ele aproveita o momento para lançar o seu grande desafio. Ele vai questionar a autoridade do próprio Buda, e ele faz isso com base no peso da tradição dele. Ele vem com tudo. Ele afirma que os antigos hinos dos brahmanes,
passados por essa tal transmissão oral ininterrupta e rigorosa, provam uma conclusão definitiva. Kapadica diz, e eu vou citar aqui apenas isso é verdade, qualquer outra coisa é inútil. Nossa, essa frase é muito forte. Apenas isso é verdade, qualquer outra coisa é inútil. É a quintessência do dogmatismo. É bater o martelo e fechar a porta, né? E a resposta do Buda é uma aula. Uma aula magna de como desarmar certezas absolutas sem entrar num ataque frontal, sabe? Uhum. Ele não diz que a religião do garoto é uma farsa. Ele não ataca os Vedas. Nada disso. Ele adota uma abordagem quase socrática. Ele começa a fazer umas perguntas cirúrgicas sobre a base material dessa certeza toda. Ele vira para o Kapadica e pergunta algo tipo: diga-me, existe entre os brahmanes de hoje pelo menos um único brahmane que diga eu sei disso, eu vi isso com meus próprios olhos. Apenas isso é verdade e o resto é inútil? E o que o garoto responde? Ele responde que não. Ninguém vivo viu aquela verdade absoluta em primeira mão. Aí o Buda não para por aí. Ele começa a empurrar a linha do tempo para trás. Tipo, voltando no tempo. Exato. Ele pergunta se tem pelo menos um professor ou o professor de um professor, recuando até 7 gerações, que possa afirmar que testemunhou pessoalmente essa verdade absoluta. E o Kapadica de novo tem que responder não. Pois é. Finalmente o Buda vai lá na origem de tudo. Ele cita nominalmente os antigos videntes, os criadores originais dos hinos sagrados. Nomes como Atkaka, Vamaka, Vamadeva. Ele questiona se até mesmo esses fundadores originais afirmavam nós sabemos, nós vemos, apenas isso é verdade. Nossa, ele encurralou o garoto. E a resposta continuou sendo não. Continuou sendo não. Pro desespero do jovem gênio, ninguém viu. Nem hoje, nem há 7 gerações, nem no início dos tempos. Cara, é aqui que o Buda lança aquela analogia sensacional que eu amei. Ele compara essa tradição milenar dos Brahmanes a uma fila de homens cegos. Essa é fantástica. O Buda diz que o primeiro homem da fila não enxerga, o cara do meio também não enxerga, e o último, que está lá atrás, segurando no ombro do cara da frente, também não vê absolutamente nada. É muito didático. Muito. Quando eu li isso nas nossas fontes, minha mente foi direto, tipo no automático para o nosso comportamento na internet hoje em dia. É a perfeita fila de cegos digital. Peraí, como assim? Você diz a dinâmica das redes sociais. Exatamente. Pensa comigo. Imagina alguém que compartilha um artigo super polêmico e defende aquela posição com unhas e dentes nos comentários. Clássico. Só que a pessoa que compartilhou, ela não leu o artigo. Ela só leu o título, mas confiou cegamente na pessoa anterior que deu o retweet, sabe? Ah, entendi. E essa pessoa também não leu. Exato. Ela também não leu, mas ela confiou num influenciador famoso. E esse influenciador, por sua vez, talvez nem tenha chegado perto de verificar a fonte primária dos dados originais daquela notícia. É um telefone sem fio gigante. Total. No fim das contas, a convicção daquele grupo online se torna gigantesca. Fica agressiva e super dogmática. Mas, se você puxar o fio até o comecinho lá, ninguém viu a verdade. Ninguém leu a pesquisa. Pois é, a convicção deles é baseada inteiramente no fato de que o cara da frente parece saber o que está fazendo. Olha, a comparação é simplesmente impecável. E a conclusão que o Buda tira dessa fila de cegos destrói o argumento do garoto ali na hora. Porque se ninguém, desde o criador até o estudante atual, verificou a verdade empiricamente, a convicção dogmática deles está meio que flutuando no vazio, né? Tá solta no ar. Só que o Kapadica é um debatedor treinado. Ele não vai desistir fácil. Ele tenta uma última defesa. Ele argumenta que os brahmanes não honram os textos apenas por convicção cega, mas pelo peso da tradição ininterrupta. Ah, aquele velho argumento de que se uma ideia sobreviveu por muito tempo e foi repetida por muita gente, ela ganha um selo mágico de veracidade. Isso mesmo. E é bem aí que o Buda desmonta a ideia de que antiguidade é sinônimo de verdade. Ele introduz um conceito explicando que, na realidade, existem 5 coisas no mundo que podem ter 2 desfechos possíveis. Independentemente da força com que a gente acredita nelas, elas podem ser verdadeiras ou completamente falsas. Certo. E quais são essas 5 coisas? São convicção, gosto pessoal, tradição ininterrupta, raciocínio por analogia
E, por último, concordância após ponderar visões. Tá, então deixa eu ver se entendi. Se pegarmos o meu gosto pessoal, tipo, eu gosto muito dessa filosofia de vida, eu me identifico. Isso não faz dela uma verdade universal? Exato. Não muda os fatos. E o mesmo vale para a tradição ininterrupta. Trazendo isso para o mundo moderno, corporativo, é aquela frase clássica de escritório. A gente sempre fez assim aqui na empresa. Nossa, escuto muito isso. Né? Pode ser que o processo seja ótimo, claro que pode. Mas também pode ser que seja um processo super inútil, falho, que só sobreviveu pura e simplesmente pela inércia da empresa. Não tem garantia nenhuma ali. Perfeito. O Buda adverte que uma pessoa pode ter uma convicção fortíssima sobre algo e esse algo ser completamente vazio e falso na realidade. Por outro lado, pode haver algo sobre o qual ninguém dá a mínima, ninguém tem convicção nenhuma, que não tem tradição nenhuma suportando, e ainda assim será mais pura verdade factual. Faz muito sentido. E a partir dessa premissa, ele introduz um dos conceitos mais importantes do texto, a ideia de salvaguardar a verdade. Esse é um dos pontos altos para mim. Explica melhor para quem está acompanhando como funciona essa salvaguarda na prática. A salvaguarda da verdade é, no fundo, um exercício brutal de honestidade intelectual. O Buda diz que se uma pessoa tem uma crença muito forte ou segue uma tradição, o correto é ela dizer em voz alta: esta é a minha convicção, ou esta é a minha tradição. Tá, ela assume o que é dela. Isso. Ao falar dessa forma, ela está protegendo a verdade, porque ela está reconhecendo, de forma humilde, o limite do seu próprio conhecimento. Mas no segundo em que a pessoa cruza essa linha e declara: apenas isso é verdade e qualquer outra coisa é inútil, pronto. Ela joga fora a salvaguarda e abraça a ignorância. Mas espera aí, deixa eu fazer o papel de advogada do diabo aqui, um segundo. Porque eu acho que a gente esbarra num problema muito humano nessa parte. Qual o problema? Não é da nossa natureza buscar certezas absolutas o tempo todo. A gente quer solidez para viver. No mundo cheio de debates inflamados como o nosso hoje, onde todo mundo tem que ter uma opinião forte para se posicionar, você dizer, olha, essa é só a minha visão, não sou incrivelmente fraco? Soa. As pessoas interpretam assim mesmo. Soa como se a pessoa não tivesse confiança em absolutamente nada. Se formos pensar em líderes políticos ou figuras de autoridade hoje em dia, a vulnerabilidade de dizer, isso é apenas o que eu acredito até agora, costuma ser atacada ferozmente. Por que essa postura de humildade intelectual é tão vital para o Buda? Isso não acaba abrindo margem para um relativismo perigoso? Onde nada mais importa? Pelo contrário, não tem absolutamente nada a ver com relativismo. Dizer esta é a minha convicção não significa que a verdade absoluta não exista, ou que todas as opiniões, fatos e fakes tenham o mesmo peso empírico. Entendi. É simplesmente uma admissão cirúrgica de onde você está no seu próprio processo de descoberta. Essa humildade intelectual é um motor que permite a investigação acontecer. Como assim? Pense naquela velha analogia da xícara de chá. Se a sua xícara já está transbordando com a sua certeza prévia de que só a sua tradição está certa, não há espaço físico para colocar mais nenhuma gota de conhecimento novo lá dentro. Você simplesmente para de questionar. Nossa, sim! Se eu já sei tudo, para que eu vou investigar, né? Exato. Para o Buda, salvaguardar a verdade não é o destino final. É apenas o pré-requisito obrigatório para o próximo passo metodológico dele. E o texto mostra que o garoto, o Kappadika, percebe exatamente isso. Como eu disse, ele é um gênio, né? Ele entende o golpe lógico na hora. Ele aceita que salvaguardar a verdade é a postura correta, mas ele logo quer o próximo passo. Ele é apressado. Sim. Ele pergunta algo do tipo, ok, Buda, mas como ocorre o despertar para a verdade de fato? Como eu saio desse estado passivo de apenas ter uma convicção e passo a saber empiricamente que algo é verdadeiro? A resposta do Buda a essa pergunta é o coração desse nosso mergulho. Porque, olha, considerando o contexto de um debate religioso tão antigo, a gente esperaria que a resposta fosse algo como você precisa rezar mais, ou leia os Vedas com mais fervor, ou até acredite em mim porque eu sou o iluminado. É, o famoso confia. Mas ele vai para um caminho totalmente oposto.
Ele estabelece o que a gente poderia chamar hoje de um rigoroso filtro do professor. E, nossa, é uma exigência pesadíssima para a época. Ele diz que, antes de aceitar qualquer ensinamento de qualquer mestre, o aluno deve analisar criticamente o comportamento diário dessa pessoa que está ensinando. A conduta conta. O aluno precisa observar no dia a dia se existe a ausência de 3 qualidades fundamentais naquele professor: ganância, aversão e ilusão. Essa ordem de verificação que ele propõe é puramente lógica. O Buda argumenta que o ensinamento profundo, sutil, que exige uma paz de espírito gigantesca para ser compreendido, ele simplesmente não pode vir de uma mente que está envenenada. Faz sentido. Se você observa um suposto professor e percebe que ele ensina buscando lucro desenfreado, ou status social, ou só quer o aplauso da multidão, ele está operando pela ganância. Se ele é irado, ataca os críticos, tenta destruir rivais o tempo todo, ele opera pela aversão. E se ele fala com propriedade sobre o que não domina de fato, opera pela ilusão. É um teste de consistência puro, né? Me lembra muito a famosa due diligence, aquela validação rigorosa que um grande investidor faz antes de colocar dinheiro numa startup promissora. Boa analogia. Porque, o investidor não vai apenas ler o plano de negócios e dizer: nossa, os números dessa planilha aqui são maravilhosos, o pitch foi lindo, vou investir milhões. Ele não faz isso. Não mesmo. Ele vai investigar os fundadores, ele quer saber, eles têm um histórico de comportamento ético, como é que eles tratam os funcionários subalternos, eles são honestos nos bastidores quando ninguém está olhando? Se os fundadores forem gananciosos ou super instáveis emocionalmente, não importa o quão genial a ideia seja no papel, o investidor cai fora. E o Buda está exigindo exatamente essa mesma investigação meticulosa com quem a gente escolhe como mentores na vida. Exato. E o detalhe é que, somente depois que o professor passa por esse crivo comportamental severo, é que o aluno deve se abrir para o aprendizado real. E é aí que o Buda descreve uma corrente, um processo de 12 passos lógicos e causais para o despertar. É um mecanismo de causa e efeito muito estruturado. Peraí, 12 passos. Isso não soa quase como uma burocracia espiritual? Por que tantos degraus só para dizer que você aprendeu e entendeu alguma coisa? Não dá para pular direto para a compreensão e pular a burocracia? É que, na verdade, não se trata de uma lista de tarefas do tipo checklist, sabe? É a anatomia de como a mente humana processa, digere e internaliza algo novo. O Buda está detalhando como isso funciona sobre o capô. Tá, e como começa essa corrente? Ele começa dizendo que a convicção no professor, aquele que já foi aprovado no filtro inicial, claro, gera a vontade de visitar o professor. Se você não confia, você não vai até lá. Lógico. Ao visitá-lo, você se aproxima, cria uma proximidade real. Ao se aproximar, você presta atenção. Até aí faz total sentido. É o comprometimento físico e atencional básico. Você vai e ouve. Mas e depois de escutar o ensinamento? Ouvir é só a captação dos dados brutos. O texto diz que, depois de ouvir, você precisa lembrar. Você memoriza. E depois de lembrar, vem um passo que é crucial: penetrar no significado. E o que exatamente ele quer dizer com penetrar no significado nesse contexto de debate? Significa que você não pode apenas decorar a informação como um papagaio, né? Que era, aliás, essencialmente o que o jovem Kapadaka fazia com os versos dos Vedas. Ah, verdade. A decoreba matemática. Penetrar no significado é você levar a ideia para casa. Você testa essa teoria contra as suas próprias experiências do dia a dia, espreme a teoria até ver se ela se sustenta na prática da sua vida real. E o texto afirma que é só ao penetrar no significado dessa forma que você pode chegar a uma concordância após ponderar visões. Ah, agora a engrenagem fez sentido para mim. Ele coloca a concordância no meio do processo, não lá no começo. Você não concorda com o mestre na hora que ele fala a frase de efeito. Nunca. Você testa, amassa, e se a teoria sobreviver ao seu teste pessoal severo, aí sim você concorda de verdade. E o que acontece depois da concordância genuína? Quando você concorda legitimamente com algo porque você testou na pele, isso gera um desejo profundo, uma vontade muito genuína de agir de acordo com aquela verdade nova. Uhum. Esse desejo
Leva à disposição. A disposição leva à contemplação contínua. E a contemplação, finalmente, culmina no último passo dessa corrente toda, o esforço. O texto diz que, ao exercer o esforço, a pessoa realiza a verdade com seu próprio corpo e a vê com total discernimento. E isso, para o Buda, é o chamado despertar para a verdade. É um método incrivelmente empírico, né? Não tem um mísero salto de fé cego no escuro aí. A confiança inicial no mestre é apenas o combustível para a experimentação prática. Exatamente isso. Mas tem um detalhe nas fontes que me chamou muita atenção. O Buda faz questão de colocar um limite bem claro aí. Ele diz que tudo isso, todos esses 12 passos, são apenas o despertar, mas que ainda não é a conquista final da verdade. Qual é a grande diferença entre os dois? Porque, sinceramente, se eu já passei por 12 etapas super rigorosas e fiz o esforço para realizar a verdade, parece que o meu trabalho acabou ali, não? Essa é a clássica armadilha do momento eureka. A gente tende a achar que o aprendizado culmina num grande clarão de luz, uma epifania mágica que resolve tudo. E depois podemos simplesmente colocar o troféu na estante, cruzar os braços e ir descansar. Eu sou culpada de achar isso às vezes, confesso. Todo mundo é. Mas o Buda destrói essa ideia. Ele responde ao Kapadali que a conquista final da verdade não é um evento isolado no tempo. É o cultivo ininterrupto, o desenvolvimento e a prática contínua daquelas mesmas qualidades. É a manutenção constante da máquina. Você precisa continuar aplicando esforço todos os dias para não deixar a ganância ou a ilusão, por exemplo, voltarem a dominar a sua mente sem você perceber. Exatamente. A verdade não é algo que você possui como um objeto. É algo que você pratica. E para provar para o garoto como cada um daqueles passos que a gente listou é um pré-requisito absoluto do outro, ocorre um momento brilhante no debate. O que ele faz? O Kapadica, que já está super engajado, começa a perguntar qual qualidade é mais útil para alcançar cada fase nova. E o Buda faz todo o caminho de trás para frente. Ele demonstra a causalidade de forma invertida. Como no efeito dominó reverso. Isso. Ele prova que você não atinge a conquista final sem aplicar o esforço. Mas você também não consegue fazer o esforço se não houver contemplação antes. E não há contemplação sem a vontade e o desejo. O desejo, por sua vez, não surge do nada. Ele não existe se você não tiver concordado intimamente com o significado da ideia. Tá, e você não concorda com o significado se não tiver penetrado nele testando, né? Perfeito. A lógica desce degrau por degrau, mostrando na cara dele que a corrente não pode ser quebrada em nenhum ponto. Vai voltando até a fagulha inicial de todas, a convicção naquele professor ético. O Buda não apenas apresenta a teoria solta, ele a prova através de um raciocínio lógico impecável. E a trajetória emocional do Kapadica ao longo de todo esse debate, nossa, é a verdadeira cereja do bolo aqui. O arco narrativo desse garoto é fantástico. É só a gente lembrar de como ele entrou na sala. Ele estava arrogante, interrompendo os senhores de idade, cheio de si, querendo desafiar e até humilhar o Buda, com base numa tradição milenar que ele achava intocável. Ele queria destruir o argumento do Buda. Só que o texto revela que ao chegar no fim dessa argumentação toda, a postura agressiva do jovem desmorona, mas de uma forma muito positiva. Ele percebe que todo o seu edifício de autoridade baseada na tradição cega foi desconstruído. E foi substituído por uma escada muito mais robusta, baseada na verificação pessoal. Mais do que isso, o Kapadica faz uma confissão de preconceito muito vulnerável ali no final. Ele admite, na frente de todos os brahmanes mais velhos, que eles costumavam olhar para os contemplativos de cabeça raspada, como Buda, com um extremo desdém. As fontes mostram que ele usa até um termo bem pesado da época. Ele admite que o chamavam de descendência servil dos pés de Brahma. Que era um insulto de casta muito forte, né? Fortíssimo. O que só mostra a magnitude absurda da mudança de mentalidade dele ali naquela sala. E sabe o que desarmou o preconceito do Kapadica? Não foi apenas a lógica ferrenha da fila de cegos, ou um método estruturado dos 12 passos. Foi a forma como o Buda debateu, a ausência defensiva, a total ausência daquelas três coisas: ganância, aversão e ilusão. Porque o Buda poderia ter atacado o garoto de volta, né? Usado a aversão. Ele tinha um argumento de sobra.
para humilhar o menino, mas ele apenas guiou o raciocínio com calma. Isso inspirou no Kappadika um respeito tão profundo que a história termina com o jovem tomando refúgio no Buda, no ensinamento e na comunidade dele. O garoto entra na sala como um desafiante, hostil e arrogante, e sai de lá como um discípulo voluntário. Incrível. O que nos leva à grande questão do nosso mergulho. O que a jornada desse jovem prodígio de 16 anos significa para quem está nos ouvindo hoje? Para mim, mostra o valor inestimável de saber entrar num debate. Porque no começo, o Kappadika estava ali apenas para ganhar. Ele queria marcar pontos intelectuais na frente dos clérigos mais velhos. Mas, ao ser confrontado com uma metodologia que era muito superior à tradição decoreba dele, ele teve a grandeza e a humildade intelectual de mudar de ideia ao vivo. Ele permitiu que a verdade empírica substituísse o próprio ego. Exatamente. Se formos sintetizar o que as nossas fontes demonstraram hoje, a lição central sobre autoridade é muito clara, né? Muito clara. A verdadeira validade de uma informação não vem do tempo que ela conseguiu sobreviver no mundo, como uma mera tradição ininterrupta. Não vem de quem grita mais alto num debate da internet, nem do prestígio social ou acadêmico de quem está falando. Então, de onde vem? A autoridade real vem da verificação pessoal. Vem da pureza de intenções da fonte, ou seja, daquela ausência de ganância, aversão e ilusão de quem transmite a ideia. E, claro, do esforço rigoroso e prático de quem está aprendendo e testando aquilo. Nossa, em uma era de absoluta sobrecarga de informações como a nossa, onde todo mundo na internet tem certeza de tudo, adotar aquela postura inicial de salvaguardar a verdade é vital. Separar o que é um fato comprovado do que é apenas a sua convicção, a sua preferência pessoal. Isso não é sinal de fraqueza, pessoal. É um atalho indispensável para ser uma pessoa genuinamente bem informada. E, principalmente, para evitar se tornar só mais um elo repetidor lá atrás naquela fila de cegos. É um método que é atemporal, não importa o século. Ele exige que a gente veja o comportamento humano real por trás da informação, avaliando as reais intenções daquele professor antes de depositarmos nossa confiança de bandeja. E isso me leva direto ao pensamento que eu quero deixar pairando no ar para nossa audiência hoje. É um pensamento bem provocativo, mas totalmente baseado em toda essa dinâmica de verificação que a gente discutiu. O método do Buda exige de forma bem implacável que a gente avalie a ganância, a aversão ou a ilusão da fonte antes de mergulhar no ensinamento. O filtro do professor. Isso. O Kappadika estava ali. Ele pôde olhar nos olhos do Buda e constatar essa pureza de intenções pessoalmente. Mas, nos dias de hoje, nós consumimos a imensa maioria das nossas informações e formamos as nossas verdades mais profundas através de algoritmos impessoais, sabe? Redes corporativas gigantes sem rosto. E cada vez mais a gente tem bebido da fonte da inteligência artificial. Se o primeiro passo metodológico para encontrar a verdade é verificar o comportamento ético e as intenções de quem te ensina, como nós fazemos isso quando a fonte é uma caixa preta de código? A gente não tem como ler as expressões faciais de um algoritmo, né? É impossível. Então, como avaliar a ganância ou a aversão das plataformas digitais que, a cada segundo de cada dia, estão ditando a nossa realidade, fornecendo o tal carimbo de aprovação do que é fato ou do que é fake para a gente? Fica aí uma reflexão bem profunda para levarmos para a vida. Muito obrigada a todos e até a próxima análise profunda.